Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o secretário Rafael, em nome dele, cumprimentar todos os que estão presentes à mesa e aqui junto conosco, aqueles que nos assistem. E gostaria de brevemente tecer alguns comentários sobre o cenário em que nos encontramos. Observei uma série de eventos recentes em relação à publicação do Ministério da Saúde intitulada Atenção técnica para prevenção, avaliação e conduta nos casos de abortamento. Essas condutas elas repetem, infelizmente, um certo padrão. Uma série de acusações infundadas, distorções e ataques pessoais, com um grande apoio por parte de certos elementos de imprensa, foram desferidos contra integrantes do governo e contra trabalhos técnicos realizados. Ao mesmo tempo, qualquer tentativa de responder às agressões feitas ou de esclarecer o público quanto à verdade dos fatos, foi covardemente suprimida do debate público até então. A publicação do Ministério da Saúde sofreu, junto com o secretário Rafael Câmara, esse intenso ataque, que tem se mostrado não só presente no contexto do Ministério da Saúde, mas de outras instâncias do governo também. Essa audiência visa promover, portanto, o debate pela exposição de diferentes visões e por meio da exposição do produto técnico da publicação, como já foi muito bem iniciado, oferecendo transparência e disposição em dialogar. Para uma audiência pública ocorrer, deve-se contar com a sinceridade e honestidade dos participantes, entendo que não é hora e nem local de ataques criminosos contra a honra de profissionais de saúde que se dedicam a salvar vidas, e não se deve recorrer a expedientes, infelizmente, muito vistos durante as agressões que este governo tem sofrido. Distorções do conteúdo, crítica a trechos descontextualizados, uso de dados sem respaldo científico confiável, não declaração de conflitos de interesses e críticas a elementos que simplesmente não estão presentes na publicação. Alguns dos ataques desferidos contra a publicação incluem acusações como, abre aspas, é criminalização da vítima e perseguição de um direito das mulheres, fecha aspas. Críticas de que o manual afirma que não existe aborto legal e concepções de que supostas posições pessoais de um dos autores desabonaria a publicação. Isso é o que a gente chama de argumento ad hominem. É uma forma de trapaça intelectual, não é um argumento válido. Em relação à expressão aborto legal, torna-se necessário expor que o Código Penal não prevê aborto legal, entre aspas, em situações muito específicas, mas sim a não punição, exclusão de ilicitude do procedimento abortivo tipificado como crime pelo artigo 124, afirma o professor Dr. Genival Veloso de França em sua obra Direito Médico, abre aspas. Para muitos, o aborto não deixa de ser um homicídio, embora justificado em circunstâncias especiais. Meu comentário, como risco iminente de morte materna, por exemplo. Sendo a morte de um ser humano, não há que negar a configuração de homicídio. Fecha aspas. Logo, o aborto em gestações decorrentes de violência sexual no Brasil é crime, mas não é passível de punição devido ao recurso de impunibilidade definido em 1940 pelo Código Penal, em situações muito específicas. É claro que isso tudo é sujeito à discussão doutrinária daqueles que operam direito. A atenção às expressões utilizadas não é mero preciosismo, é um elemento de rigor que deve ser devidamente valorizado e respeitado, pois pode distorcer a percepção da matéria em discussão. Nos discursos que envolvem a questão do abortamento em todo o mundo, não se pode ignorar o forte ativismo jurídico e o uso intencional de certas manipulações linguísticas, o uso intencional de expressões para distorcer, às vezes, até o próprio debate. O próprio Dr. Bernard Nathanson, considerado por muitos como o rei do aborto, responsável direta e indiretamente por cerca de 75 mil abortos, confessou em obras autobiográficas a criação e o uso intencional de expressões como uma manobra de manipulação social com o objetivo de ajudar a legalizar o procedimento abortivo. Então, temos que ter atenção às palavras e às expressões que nós utilizamos e o que os outros utilizam. Portanto, a forma como se expressam certos atos, realidades ou condições é deveras importante para se ter um debate adequado, sem subestimar a inteligência dos ouvintes por meio de manipulações indevidas. Uma forma de distorcer o conteúdo é acusar a publicação de criminalizar a vítima, quando, na verdade, o documento cumpre, como foi muito bem exposto, a legislação destinada a proteger as mulheres contra a horrível violência do estupro.
exigindo que se faça justiça contra tal monstruosidade e se tente evitar ao máximo, por meio da denúncia do crime, que outras mulheres sofram esse suplício. Verdade seja dita, a publicação se pautou pelo cuidado humanizado com a mulher, que atravessa um momento tão difícil como o que está em discussão. Ressalta e detalha, com muito mérito, a necessidade de acompanhamento clínico após a ocorrência de um abortamento intencional ou não. Fala-se de acolhimento na publicação, algo que não se vê divulgado por aqueles que tanto se preocupam em destruir a imagem do governo por causa de suas agendas políticas e ideológicas. A publicação preza princípios bioéticos como a beneficência e a autonomia, mencionando, abre aspas, o tratamento digno e respeitoso, a escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, o respeito ao direito de decidir de mulheres e homens, assim como o acesso e a resolutividade da assistência, fecha aspas. Ressalta o cuidado integral e individualizado ao orientar que, abre aspas, é muito importante que o profissional se certifique de que cada dúvida e preocupação da mulher sejam devidamente esclarecidas para garantir uma decisão informada, fecha aspas. A publicação se pauta por princípios como a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana e não admite qualquer discriminação ou restrição do acesso à assistência à saúde. Entre aspas, esse trecho. Aborda elementos do direito internacional que configuram os direitos humanos e elementos jurídicos nacionais que definem expressões, doutrinas e jurisprudência e que explicam de forma bem didática o porquê das orientações que foram dadas. Há que se analisar o conteúdo da publicação em sua integralidade com a devida honestidade intelectual, evitando criar uma caricatura como tantos têm feito. Que se faça, então, uma crítica construtiva, pois toda colaboração em prol da saúde do cidadão brasileiro é muito bem-vinda, sempre foi, sempre será. Que se discuta com devido respeito e seriedade necessários a temas tão importantes como esse, que tocam os valores que definem nossa civilização, pois é a forma pela qual tratamos nossas mulheres e crianças, muitas vezes em seus estados mais frágeis, que define o tipo de civilização em que vivemos. Agradeço pela atenção, desejo a todos uma excelente audiência.